Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o programa Shema. E hoje com uma convidada pra lá de especial, uma mulher linda, maravilhosa, que eu admiro muito, porque ela faz algo também que eu sou apaixonada e vocês já vão descobrir. Com vocês, a nossa convidada de hoje, a Bispa Eliandra. Oi, Bispa. Oi, meu amor. Tudo bem, querida? Seja Prazer muito bem-vinda. Estar aqui na sua casa. Muito bem-vinda ao Obrigada. nosso programa. É uma honra te receber. É uma honra é minha. Fique conosco, porque vocês vão conhecer um pouquinho agora da história dessa mulher maravilhosa. Bispa, conta um pouquinho para nós quem é a Bispa Eliandra. Aliás, quem é a Eliandra? A Eliandra é bispa, filha de pastor, é empresária, é empreendedora, é tudo, um pouquinho, né? É mãe, é esposa, sou casada com o Adriano, mãe do Lucas. Meu filho hoje mora nos Estados Unidos, tá lá fazendo faculdade, fazendo a vida dele. Então ele já tem 25 anos, eu já sou mãe dele, e só um, de 25 anos, casada. E isso aí, gente, sou eu, né? E dançarina também, né? E a gente sabe, né, que ser filho de pastor não é fácil. Não é fácil. Eu tenho 4 filhos também e no começo, né, hoje já todos casados, mas no começo foi um tanto quanto difícil para eles essa situação. E como foi para você? Conta um pouquinho da tua infância. Como tudo começou na sua vida, na verdade? Amém. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, mas meu pai ainda não era pastor. A minha mãe, quando ela estava grávida, ela teve uma complicação muito grande, ela ficou 4 meses de cama, ela não levantou mais nos últimos 4 meses. E aí, quando foi para eu nascer, o médico perguntou para ele, quem você quer que salve, a criança ou sua esposa? Se eu salvar uma, a outra morre, se eu salvar outra... E aí ele saiu na rua e batendo na casa dos irmãos da igreja que ele ia, pedindo oração, ora porque a minha esposa tá morrendo, minha filha tá morrendo. E quando ele chegou na casa de uma irmã, a irmã falou para ele assim, pode voltar que a sua filha já nasceu e a sua esposa passa bem. Uau. Então ele voltou. Hoje o médico também é cristão, que o médico disse que estava no estacionamento. Quando ele foi abrir o carro, ele ouviu uma voz dizendo, vai lá e opera ela. Ele procurou a voz, não achou, vai lá e opera ela. Ele voltou. Operou minha mãe, estou aqui, minha mãe está aqui e o médico hoje se converteu, virou um pastor, porque ele disse que ele não acreditava nisso, de repente uma voz mandando ele operar, e meu pai aceitou o pastorado, que ele já tinha, mas ele recusava. Então eu já tenho esse peso porque ele aceitou o pastorado. E ser filha de pastor realmente é isso, porque é um peso que a gente carrega de ser o exemplo, de tudo tem que começar dentro da casa, né? E às vezes a gente também é um ser normal. A gente erra, a gente peca, a gente acerta, não é? A gente quer viver da nossa maneira, a nossa vida. E quando você é filho de pastor, parece que você tem que carregar uma capa dizendo você vai viver desse jeito, essa é a sua vida, essa vai ser a sua história. E não é bem assim, né, Bispo? Não, na verdade, não mesmo. Certa feita, em uma reunião na igreja, eu falei para os nossos oficiais, né? Os meus filhos têm nome, sobrenome e ministério. Então, infelizmente, a família, ela sofre com esse peso, né? Eu, por algum tempo, até falei isso no aniversário de 15 anos que nós fizemos esses dias, que o nosso primeiro ministério, na verdade, é em casa. E o meu primeiro ministério não foi. Porque eu me lancei para a igreja. Sim. E os filhos sofreram com isso. E foram alguns anos para que eu pudesse entender que não era isso. Então, os filhos sofrem esse peso de eu tenho que ser perfeito, eu tenho que... E não são. Não são, porque eles não escolheram ser filho de pastor, né? E então, assim, todo mundo sofre, né? E algo que deveria ser leve. Algo que deveria ser tranquilo. E acaba não sendo, né? E aí você foi crescendo, e como foi a sua adolescência? Como é que foi? Então, eu me batizei com 13 anos, por escolha mesmo. Eu estava indo na igreja, mas eu sempre gostei de dançar, de teatro, né? E aí eu comecei na escola, e naquela época era mais rígida, né? Então não podia muito, então eu fui indo, daí eu não quis mais ir para a igreja.
Fiquei indo até os meus 17 anos, por obrigação mesmo. Meu pai ainda falava, vai pra igreja, vai na escola dominical. Eu não via a hora de acabar, para sair, né? Para poder passear, sair. Então eu achava que eu tinha que viver minha vida e é o que falou, que vai dando aquela bronca, parece, né? As pessoas, você está fazendo, olha a filha do pastor. Ele é pastor, não eu. Então eu pegava aquela carga, aquela bronca e não queria mais ir para a igreja. E aí eu saí da igreja, depois eu voltei realmente com 20 anos, 21 mais ou menos. E nessa fase, a minha escolha me trouxe muitas consequências. Que tem isso, às vezes a gente acha que a gente está numa bolha super protegida porque nossos pais são pastores, estão ali com Deus, né? Aquele contato com Deus, que vai estar sempre te protegendo e não é. As consequências das suas escolhas vão te levar a lugares, infelizmente. E foi isso. Daí, quando eu tinha 17 anos, 17 para 18, eu conheci uma pessoa e me relacionei com essa pessoa até chegar ao casamento. Os meus pais não, assim, nunca foram de proibir nada, mas sempre de orientar. E eu lembro até hoje minha mãe dizendo, eu acho que esse casamento não é para você. Sem saber das coisas que eu passava. Porque eu comecei a ser agredida, ele era usuário de drogas, aí ele começou a me agredir, traição. Todas essas coisas, esses tipos de abuso, fora abusos verbais, né, aqueles abusos que te humilham, todos esses abusos eu vivi. Porque eu escolhi que era mais legal, né? Achava que era, nossa, uau. Eu quis viver o outro lado e foi muito difícil, foi muito difícil. Eu já fui agredida no namoro. Eu nunca falei para os meus pais, nunca, sempre escondia isso deles, porque eu conheço meu pai. Por mais que meu pai seja pastor, ele é defensor, ele é o pai. E eu tinha medo deles brigarem e ele me levar para longe, porque eu não conseguia largar. Então eu tinha medo, então eu preferi ficar em silêncio. Então aconteceu tudo isso, de muitas coisas, bispo, de muitas coisas, de apontar uma arma para mim, de tentar me jogar para fora do carro, na pista. E aí eu engravidei do Lucas, né, meu filho, eu engravidei. E na gestação eu fui agredida. Tinha até uma vez que para não apanhar, ele me colocou no chuveiro gelado em pleno inverno, que a gente está agora, nesse frio, só para não me bater, porque eu estava grávida. Então, assim, foram muitas coisas. Eu não podia cumprimentar ninguém, eu não podia falar com ninguém, eu não podia falar com nenhum homem, eu não podia cumprimentar nenhum homem, era doentio. Essa bota que você está usando, eu não podia usar porque chamava atenção para ele. Eu só podia usar botas baixas, eram coisas assim, absurdas. Por isso que eu falo, se você vive um relacionamento e desde o namoro você já percebe que não vai ser legal, não entra achando que vai melhorar. Não vai melhorar. Eu achava isso, não, vai melhorar, ele está em recuperação, vai melhorar. Não melhora. Se você entra num relacionamento, ele desde o namoro ele já começa a te mostrar sinais, né? Já começa de como vai ser, se vai ser muito possessivo, se vai ser muito ciumento. Era a roupa que ele escolhia, era a roupa que ele mandava colocar. Então, assim, eu sempre, hoje, quando eu converso com as mulheres, eu falo isso. E as pessoas olham para mim e falam, nossa, ela viveu tudo isso? Filha de pastor, né? E vive hoje a vida alegre, feliz. Então, você que está passando por isso, saiba que a sua vida pode também ser transformada, né? Sim, sim. E assim, bispa, é complicado porque, como você disse, o namoro, ele já apresenta alguma coisa, né? E as mulheres, elas, é engraçado porque o que elas pensam é que ele tem ciúmes, ele morre de ciúmes, então é muito amor. Ele ama demais, por isso que ele quer, né, tá assim, cuidando. Mas não é. Isso daí, depois do casamento, vai dar muito ruim, porque depois do casamento ele fala o quê? Passei pro meu nome, é meu, agora eu faço o que eu quero. Então fica aí um alerta para você, jovem. Aliás, as meninas de hoje, elas não conseguem enxergar isso. Então fica aí uma dica para você, como ele é com você no namoro, como ele te trata. Porque na verdade ele tem que te tratar como uma princesa. E hoje as mulheres, elas não fazem questão de serem tratadas como princesa. E isso é muito necessário. Como ele te trata, como ele trata a mãe dele, como ele trata a família dele. Porque já é algo pra gente ficar de olho. E esse conselho minha mãe sempre me deu. Como ele é como filho. Ele é um bom filho? E ele nunca foi bom filho.
ele já agrediu os pais. Então, assim, isso foi levando, foi indo por um tempo, e as pessoas falam assim, eu vejo hoje que às vezes quando tem um aconselhamento ou alguma coisa, a pessoa fala assim, como você consegue viver essa vida? Por que você não larga? Porque... Gente, não é assim que você chega na pessoa para aconselhar, porque é muito difícil. É muito difícil. Você chega no momento que o seu psicológico ele é tratado de que se você largar, você não é nada. Se você largar, você vai morrer, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. Porque tem as ameaças, tem tudo isso. Então, se você conhece uma pessoa também que está passando por isso, tenha paciência, tenha calma, ore, converse, para ela encontrar em você uma pessoa amiga. Eu não tinha nenhum amigo na época, porque eu não podia ter amigos. Então, eu não tinha ninguém para conversar sobre isso, para contar sobre isso. Meus pais, eu resolvi esconder isso, então nem com eles eu conseguia falar. Então, assim, foi um momento muito difícil. Mas quando eu resolvi dar o fim nisso, que foi quando ele apontou uma arma para mim, foi quando eu peguei uma faca, fui para cima dele no quintal, dizendo que ou era ele ou era eu. Quando eu vi que chegou nesse momento, no limite, ia acontecer alguma coisa, eu decidi dar fim nisso. E, resumindo, dei o fim, mas mesmo assim continuaram ameaças, que eu ia me matar, que ia pegar o Lucas na escola, ia sumir com o Lucas. Então, assim, você vê que são consequências que você vai levando para a vida, né? Para a vida. E aí eu voltei para Jesus literalmente destruída. A única coisa que eu fiquei magrinha, né? Bem magrinha, bem fininha, mas eu perdi muito. A que preço? A que preço? Mas eu emagreci muito, eu emagreci muito, eu voltei destruída. Quando eu entrei na igreja, eu lembro até hoje, eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, arranca de mim isso. Era uma dor, era uma coisa, porque ao mesmo tempo parece que faz falta, é uma coisa, é terrível. E aí eu orei e falei, Deus, arranca isso de mim, eu preciso que o Senhor arranque isso de mim, eu tô aqui, eu voltei pela dor, né, porque você volta pelo amor, eu voltei literalmente pela dor. E naquele dia, depois que eu voltei para Jesus, comecei a ir na igreja, a minha irmã me levou numa igreja, e aí que entra a dança, né? A minha irmã me levou numa igreja, e lá tinha elas fazendo gestos, até depois eu comentei, e eu olhei aquilo e falei assim, é isso que eu vou fazer para Jesus. E é para resgatar vidas, é para tirar as mulheres, que elas não passem pelo que eu passei, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E aí, depois vocês vão saber bastante dessa parte da dança, eu conheci uma pessoa. Lindo, gente. Então vamos lá. Quando você voltou para a igreja destruída, acabada, porque assim, por mais que essa pessoa esteja passando por essa situação, é como a bispa disse, ela não consegue sair. Porque fica amarrado. Sim. É algo que é ruim, mas que parece fazer falta. Porque dá a impressão que a pessoa ela é incapaz. Ela não, na mente dela, ela nunca mais vai arrumar ninguém que a ame, ninguém que cuide dela. E é um sentimento terrível isso. Então você chega agora na igreja despedaçada, mas conseguiu se libertar, graças a Deus. E é aí que entra o Renascença, é aí que nasce o Renascença. Na verdade, então, o Renascença, ele nasce das suas cinzas. O Renascença significa vida nova. Uau, que lindo! E dali para frente foi uma vida nova mesmo. E por falar em Renascença, produção, nós temos uma externa com a Jaque, que ficou maravilhosa, e eu gostaria que vocês vissem um pouquinho para depois nós voltarmos no assunto da Renascença. Ó, produção, coloca pra gente, por favor. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em Mariporã, no centro, na Igreja Vida e Paz. Quero apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa, mas antes de eu falar quem é, eu gostaria que vocês viessem aqui comigo. Ela está ensaiando e nós vamos interromper o ensaio. Vamos lá! Vem comigo. É necessário recalcular, se ajustar. O mesmo Deus que mudou minha história está. Olha o que ele fez em mim, eu que nunca mereci.
Milagre é pra viver. Olha o que ele fez em mim, eu que nunca mereci. Se queres viver também, renuncia tudo e vem, não demora. Eu fiquei tão emocionada de verdade. Que delícia estar aqui hoje com você, Bispa. Ai, que bom. A mulher moderna tá aqui comigo. Que tudo! Gente, então a pessoa maravilhosa que eu falei pra vocês é a Bispa Eliandra, né? Que tem esse ministério lindo. E eu confesso que eu fiquei bem emocionada vendo ela adorar o Senhor. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, né, da história da Bispa na dança, o relacionamento dela com o Senhor. E eu te convido a assistir. Bispa, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua história, desse projeto lindo que o Senhor te entregou, que é o Renascença, um ministério super conhecido na nossa região e que vai para tantos lugares, né, levando adoração em forma de dança. E eu gostaria que você contasse para a gente como você descobriu esse ministério, né, o Ministério da Dança, como começou o Renascença, há quanto tempo, como foi? O Renascença foi no momento que eu estava totalmente destruída, que é até um pouco do testemunho que eu vou contar para vocês. E eu estava totalmente destruída mesmo. Eu voltei para o caminho de Jesus arrastada. Eu nasci num lar cristão, mas quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu decidi viver a vida, né? Como falam, né? Eu vou curtir a vida. E por eu ter passado tudo isso, quando eu voltei, quando eu retornei, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que seja o que eu gosto, né, para louvar a Deus, para agradecer a Deus tudo que Ele já fez na minha vida e que seja para resgatar mulheres também, que mulheres como eu estou aqui agora, como o Senhor mudou minha história, que possam mudar a história também da vida delas, né, que possam mudar a história da vida delas. E eu estava numa igreja com a minha irmã mais velha, e a gente estava numa igreja pequenininha, lá em Franco, e começou gestos, mas só gestos mesmo. Aí eu fiquei olhando, eu falei, é isso aí que eu vou fazer. Porque eu sempre gostei de arte, né? Sempre dancei, fiz teatro. E aí eu falei, eu preciso fazer isso aí. E naquela época, 22 anos atrás, o Renascença completa agora 23 anos, o ano que vem, em maio, 23 anos de ministério. E naquele tempo atrás não tinha ministério de dança, né? Começava só esses gestos mesmo. E eu queria dança, né? Queria uma coisa mais diferente, para chamar atenção mesmo. Para evangelizar, para na rua parar, as pessoas parassem e ficassem olhando. E aí eu fui pedir autorização para o meu pai, né, que é o apóstolo, a bispa. Eles ficaram meio assim no começo, porque não tinha, mas confiaram em mim e deixaram. E hoje, graças a Deus, já passou mais de 200 mulheres entram no ministério, em todos os ministérios. Hoje a gente tem o Renascença Team, o Kids e o MEN. E no total dá quase 80 pessoas hoje. Que história linda, Bispa. Às vezes a gente vê, né, vocês se apresentando, vemos na internet, a gente de fato não sabia, né, um pouco mais da história do Renascença e a forma com que você encontrou, né, de se firmar na presença do Senhor através da dança. Uma vez eu até vi, Bispa, que você fez uma retrospectiva de um tempo, né, que você estava lá atrás, assim, um pouquinho afastada e essa volta, né, esse encontro de novo e a dança te conectou mais com o Senhor, Sim. Né? Às vezes as pessoas acham que não, mas a dança também é de Deus, né? Claro que o louvor, a dança, a palavra. E hoje eu vejo mulheres que estão comigo desde pequenininhas. Eram do Kids, depois foi pro Teen, aí tá no Rena, casou. Claro. Hoje o filho tá no Teen, tá no Kids. Mulheres que veio de outras religiões, mulheres que veio com casamento destruído, e várias. Mulheres que bebiam, e hoje tá tudo com a gente, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome de Deus, e não tá fazendo nada de errado, mas sim de certo. Sim, né? claro. Porque a gente leva a palavra do Senhor, evangeliza, a gente vai para onde convidar a gente está indo. A gente já foi para a Argentina de Kombi com a gente. Depois eu conto essa história, um dia eu conto. Mas assim, foi surreal essa experiência, né? E a gente não tem tempo ruim com essas meninas, isso que eu acho mais legal, porque todas estão realmente envolvidas em, não é dançar, em servir. Sim. Né? Eu falo que a dança é a última coisa que tem no ministério. Primeiro tem a consagração, seu momento com Deus, a sua vida com Deus. E a dança é uma consequência de tudo que você vive. Sim.
Com certeza, Bispa. A nossa vida ela é um altar de adoração a Deus, né? E a dança eu vejo que é assim a liberdade de expressão mesmo, né? Aquilo que a gente faz assim como entrega ao Senhor. E é muito lindo ver e acompanhar, Bispa. No começo aqui da gravação eu fiquei muito emocionada porque nós vemos a unção que a Bispa carrega, aquilo que o Senhor colocou na vida dela, que através da vida dela alcançou, né? Outras pessoas, mulheres, homens, crianças. E isso é muito lindo, Bispo. Eu honro o que você carrega, o seu ministério, e é um prazer estar aqui e conhecer um pouco mais da sua história. Amém, amém. E você que está aí, né? Convido você. Tem vontade de dançar? Não tenho idade, não tenho tamanho, não tenho peso, não tenho experiência. Para Deus não precisa nada disso. Precisa de um coração com vontade de adorar o Senhor. E é isso. Vem com a gente, gente. Bispa, outra coisa que eu queria saber. São anos de ministério, a gente sabe que existe, né, uma preparação, ensaios, o alongamento que é necessário, né, para ter uma performance excelente. No meio, assim, desses anos, existiu alguma fase desafiadora, algum momento difícil que, de repente, te desafiou mesmo, né, entregar essa adoração? Conta pra gente. Teve um momento que eu estava no Ministério Renascença e comecei a sentir muitas dores. Por quê? Porque eu só dançava e não me fortalecia. E aí eu comecei a ter lesões, por muito tempo de dança, a ter lesões nos 2 joelhos e na coluna. E aí eu fui no médico, o médico falou, bom, tá lesionadérrimo, né? Falando a palavra assim certa, tava muito lesionado. Sem cartilagem, o menisco tava saindo do lugar, artrite, artrose, a coluna eu tenho 2 hérnias, uma já tá apertando a medula. Então, ele falou assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai parar, você não vai fazer mais nada. Eu falei, mas como? Eu danço sempre, né? Desde sempre. E ele falou, não, você vai ficar 1 ano quase sem dançar. Aí isso para mim foi muito difícil, muito difícil. E aí eu fiquei 1 ano sem me mexer direito, sempre em repouso, não podia fazer caminhada, não podia subir muita escada. Então eu fiquei 1 ano sem se mexer direito, só na medicação. E isso para mim foi muito difícil. Se você não tem uma cabeça assim firmada em Deus, porque a nossa cabeça ela pira, né? E eu fiquei com depressão, fiquei muito triste porque eu parei demais. E aí eu engordei muito. Engordei mais de 30 quilos nessa fase. E aí, mas daí um dia eu voltei no médico com o tratamento, ele falou assim, se você continuar desse jeito, com 50 anos você não anda mais. Eu tenho 45 já. Tá. Não parece, tá? Não parece, gente, olha isso. E aí ele falou, com 50 você não anda mais, então você tem que tomar uma atitude. Foi aí que eu orei com Deus e falei com ele, falei assim, se o senhor não quer me curar agora, amém, eu aceito. Mas eu vou fazer de tudo para que eu volte a dançar, né, na situação que eu estou. Se o médico está dando uma solução, eu vou fazer. E o médico não quis entrar com cirurgia, que ele falou que não era o caso. E aí, para as outras coisas, para uma coisa sim, para outra não, ele falou, então vamos tentar fortalecer. E aí foi que eu comecei a fazer fortalecimento, bem devagar, bem fisioterapia, fui indo. Comecei a fazer dieta, comecei a fazer cardio, que é uma benção, maravilha, glória de Deus, né? E aí, com isso eu perdi já os 22 quilos e hoje eu voltei a dançar porque eu fui obediente. Os médicos estão aí para a gente obedecer também, né? Eu não podia virar e falar, não vou, que Deus vai me sustentar, Deus vai curar. Não é assim. O médico mandou, é o momento que a gente tem que viver. E eu creio que Deus usa a gente nesses momentos também para falar com alguém. Que o importante é não desistir. Eu não parei, eu tentei, eu vinha ensaiar elas, participava de tudo com elas, mas eu ainda não dançava. E hoje ainda tenho as lesões, mas eu consigo dançar. Porque eu fiz a minha parte e Deus está fazendo a parte dele e está sendo uma bênção. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, Bispa. Ouvindo você falar, eu pensei na palavra autorresponsabilidade, né? As nossas escolhas, elas muitas vezes, ela nos leva a um lugar que nós não gostaríamos de estar. Mas é muito importante tudo isso, né? Que sirva de conscientização, assim, para todas nós, né? Para todos nós, realmente ter esse cuidado, né, com o nosso corpo, que é templo do Espírito, né, e é através dele que a gente consegue entregar a nossa adoração. Bispa, eu também fiquei um pouquinho curiosa, porque assim, a dança, né, ela sempre foi um ministério muito evidente na sua vida. Nesse tempo que você não conseguia, não podia, né, por conta das limitações da saúde, dançar, como você enxergava, assim, o que eu posso fazer agora? Porque, tipo, era uma forma de você demonstrar, né, a sua adoração. O que eu faço agora, se eu já, nesse momento, não consigo, né, mais dançar?
qual era a opção? Qual foi a opção de adoração que você encontrou nesse tempo? Eu não desisti do ministério. Eu não fiquei em casa, um exemplo, eu não fiquei em casa sentado falando, elas que se virem agora, que continuem, vou ficar aqui deitado esperando Jeová me chamar. Não. Eu vinha nos ensaios, eu montava as coreografias ainda, com muita dificuldade, pedia para elas me ajudarem no sentido, ó, faz assim, levanta assim, faz assim. Eu não podia fazer, mas eu ia ensinando elas a fazer. E foi isso que eu fiz. Eu, ao mesmo tempo, estava aqui na igreja em todos os cultos, estava com elas em todos os compromissos, porque eu não conseguia adorar dançando, mas eu conseguia adorar ajudando, ensinando, adorando. Então, foi isso que eu busquei, não largar delas, entendeu? Continuar com elas e mostrar para elas que Deus é maior em tudo, que todas as coisas têm um propósito. Todas. Porque eu acho que se eu chegasse e falasse assim, não, Deus não quer saber de mim, porque se você pensar, as pessoas podem pensar assim, poxa, mas Deus não é Deus, por que não cura ela? Ou ela está em pecado, aquelas coisas, né? Ela está em pecado, ou senão, por que ele não cura ela se ele é Deus? Porque ele é Deus e ele cura a hora que ele quiser. Sim. E o nosso dever é adorá-lo em todos os momentos, em qualquer circunstância. E eu sempre mostrei isso para elas, que em qualquer circunstância ele continua sendo Deus na minha vida e na vida delas. Que lindo, Bispa. Realmente eu vejo assim que a perseverança, né? Porque o que a Bispa falou cabe para qualquer área da nossa vida. Nós somos frustrados, somos decepcionados, somos muitas vezes limitados, mas aquilo que a gente carrega não pode, né, ser impedido por uma situação. Sim. A gente continua entregando ali a nossa vida, né, aos pés do Senhor. Bispa, adorei o nosso bate-papo aqui, adorei conhecer um pouquinho, né, do Ministério Vida e Paz, dessa sua entrega, né, da história da Bispa, do Renascença. E eu queria te fazer um desafio. Você topa me ensinar alguns passos para a gente dançar um pouquinho juntas para o Senhor? Então vamos lá? Vamos lá. Jaque, o que eu sempre falo para as meninas do Renascença, ou quando eu vou ministrar nas igrejas, é que para o Senhor tem que ser diferente. Sim. Eu sempre trabalho com duas menininhas, eu falo para elas. A primeira menininha e a segunda menininha. A primeira você pode fazer o mesmo passo, as duas vão fazer o mesmo passo, só que em modo diferente. Então, o que eu falo, para Deus tem que ter entrega, o seu corpo tem que falar, né? O seu espírito tem que falar, as pessoas que estão assistindo têm que sentir a presença de Deus através da sua dança. Então, para isso, você precisa expressar. Eu costumo falar que você pode fazer o passo mais simples, que tipo, olha o que ele fez em mim. Esse é o simples. A primeira menininha, ela faz, olha o que ele fez em mim. E a segunda menininha, ela faz, olha o que ele fez em mim. Ela sente o que ela está fazendo. Então, é o mesmo passo. Sim. Facinho. Você levanta o braço e põe pro coração. Mas você tem que passar essa vida junto com o louvor. Então vai, 1, 2, 3. Olha o que ele fez em mim. Isso. Aí eu que nunca mereci, você pode fazer nos dois jeitos. A primeira menininha, ela faz, eu que nunca mereci. E a segunda, eu que nunca mereci. Colocou vida no movimento. Vamos com a música? Vamos lá. Vai lá, Dani. Amando agora, olha o que ele fez em mim, eu que nunca mereci. Muito bom! Beijo pra Jesus! Uou! Bispa, queria te agradecer, que tempo precioso que nós passamos juntas. Eu que Obrigada agradeço. Pela recepção. Obrigada pelo ensino, apesar de que, gente, sou melhor na cozinha, tá? E eu sou péssima. Eu deixo a dança com a Bispa. Foi um prazer estar aqui, espero que vocês tenham gostado e vamos voltar ao estúdio. Gente, que história linda. Linda e emocionante, né? Porque vocês viram que tem seus altos e baixos, suas situações, mas tem essa restauração maravilhosa. E o Renascença veio realmente para trazer vida nova para essa linda, né? E foi nesse tempo que você, ao mesmo tempo que o Renascença nasceu, renasceu também um coração novo aí, um amor novo. Sim. Conta um pouquinho para nós, para depois nós voltarmos na questão do Renascença, essa dificuldade que você teve, que você falou de ficar um ano afastada e tudo, né? Mas conta para nós um pouquinho como ficou esse coração junto com o Renascença, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso, no mesmo dia, no dia do lançamento do Renascença, tinha um moço, que era moço, agora já é um senhor, né?
Tinha, tinha um moço e o Lucas, meu filho, tinha 2 anos, gostou muito dele. E aí eles começaram, porque eu estava muito fechada, eu não queria mais nada, nenhum tipo de relacionamento. E ele foi no Lucas, ele foi indo pelas beiradinhas. Então o Lucas gostou muito dele e a gente começou a se conhecer. E o Renascença lançou no dia 5 de maio e a gente começou a namorar no dia 24 de agosto. Porque era aniversário dele, e no dia do aniversário dele ele me pediu um beijo. E hoje, resumindo, é um presente de Deus na minha vida. Ele é bispo também. O Senhor, quando eu voltei para a igreja, o Senhor usou uma pastora para dizer que Deus ia restaurar minha casa, que era para eu fazer a obra dele, que dos meus cuidava ele, e que ele ia restaurar minha casa, que era o meu sonho. Fico até emocionada para falar. E Deus restaurou, porque o Adriano, sinceramente, é um presente de Deus na minha vida. É um homem muito amoroso, é um pai maravilhoso para o Lucas. Quando foi em 2014, ele adotou o Lucas de papel passado, porque o Lucas queria muito ser adotado por ele. E o Lucas adotou ele em 2014. Então, desde sempre tem sido uma bênção o nosso casamento. Graças a Deus, como todo casamento, né? Mas é um presente de Deus na minha vida. Eu acho que eu nunca fui agredida nem de palavras por ele. De tão bem que ele me fez, de tão bem que ele faz para mim e para o meu filho. Hoje, se meu filho está vivendo todos esses sonhos também, é porque ele está na nossa vida. Então, Deus realmente, ele restaura a sua casa, ele restaura a sua família, ele restaura desde que você dê a liberdade para ele trabalhar. E você queira ser trabalhada, porque eu era muito fechada. E aí eu falei, não, eu não gosto. No entanto, quando a gente casou, ele falou para mim assim, eu te amo. Eu falei, eu não amo você, eu gosto de você. Tô casando, mas eu gosto de você. E naquele dia eu decidi assim, não, eu vou amar, que ele merece ser amado. E eu aprendi, eu me eduquei. Eu fui atrás, eu procurei, eu orei muito, eu procurei conselhos, eu lia livros sobre casamento cristão, eu fui atrás para saber como eu tinha que fazer para deixar eu ser amada de novo e cuidada. E hoje em dia eu sou apaixonada e graças a Deus, Deus restaurou minha casa e pode restaurar a sua. Glória a Deus por isso, emocionante, né? E é lindo ouvir uma história dessa, é muito emocionante porque Deus, ele realmente, ele tem um recomeço, ele tem um renovo, ele tem uma oportunidade. Então, se você estiver passando, se você passou o que a bispa passou, não deixe Jesus por isso, não deixe de acreditar que Deus tem o melhor para você, porque certamente o Senhor, ele pode te surpreender. Amém. E você contou para Jaque a respeito do Renascença, que você tem em torno de 80 pessoas no total que você está ali cuidando, né? E como é isso, bispa? Porque eu sei que vocês têm um tempo de ensaio, de ministração, de cuidado, não é só uma dança. O Renascença, na verdade, ele é um ministério, né? Ele não é só, vou lá, ensaio e danço. Não, tem todo um cuidado com essas meninas, né? Tem teens, tem um pouquinho maior, tem as outras, acho que todas casadas. A maioria. A maioria casada, então, tipo assim, é bem diferente, idade diferente, e você tem que gerir tudo isso. Como você faz? Não sei. Só Deus mesmo na minha vida. Mas assim, eu não posso reclamar deles, porque são pessoas fáceis de lidar também. Mas eu acho que o segredo, que as pessoas sempre me fazem essa pergunta, como eu estou há 22 anos liderando. Uau, 22 anos que eu estou liderando o Renascença e 22 anos que eu estou com o Adriano também, que foi no mesmo dia. Sim, que a gente se conheceu. Foi essa questão do Renascença e renasceu o coração. E vida nova isso. Total, né? Total, né? E assim, são 22 anos que eu estou na frente, as pessoas me perguntam, eu falo que é servir. Eu gosto de paparicar eles mesmos, tipo, eu converso, eu levo para minha casa, eu faço eles se divertirem, mas assim, quando é o momento Renascença que eles precisam, eles têm consagração, eles têm jejum, eles têm entrega, a gente tem as campanhas nas casas, a gente faz oração na casa para orar pela família, para orar pelo lar, temos eventos que a gente faz para arrecadar os fundos também, para a gente arrecadar dinheiro. Então isso acaba sendo, não fica aquela coisa pesada, né? Uma coisa assim,
Ah, eu só vou lá, é só ensaio, eu só apresento. Não, é tudo um conjunto. É como se fosse uma família mesmo. Uma família. Eu cuido do espiritual, eu cuido do sentimental, eu quero que eles sejam felizes, alegres. Tem menina que está comigo desde pequenininha, Kids, depois foi pro Teen e foi pro Renascença. Casou, teve filho e o filho está no Kids. Então são 22 anos, praticamente metade da minha vida, eu falo, hoje 45, foi metade da minha vida cuidando do Renascença. No começo não foi fácil, porque eu não sabia lidar com isso, não sabia ser líder, eu acho que eu passei um bocado, mas elas me ajudaram bastante a ser líder. Nunca precisei brigar ou exigir uma coisa, eu sempre converso com elas, e o mais legal é que o líder, eu sempre falo isso, o líder ele não tem que mandar, ele tem que fazer a pessoa acreditar na sua ideia, né? Eu não preciso mandar, você vai fazer. Eu falo assim, e se a gente fazer, vocês acham legal? Bom, se ela tá falando vai ser legal, vamos pra cima, vamos fazer. Então eu faço eles acreditarem no que Deus tem passado, né, pra mim, e eu passo pra eles. Nossa, que incrível, né? E dessa forma fica leve, não fica pesado, Sim. porque hoje o grande problema, assim, que eu vejo em algumas igrejas ou em determinados ministérios dentro da igreja, é justamente isso, é ser algo pesado. Muita cobrança, né? Muita cobrança. Ou o líder é aquela coisa assim de exige, ou ele relaxa demais, né? E eu acho que o líder, ele precisa ouvir. Sim. Né? O líder, ele tem que saber ouvir. Se o líder não ouve, esquece, não é um bom E tem líder. tempo para tudo, né? Sim. A Bíblia diz. Então, até para a liderança, você tem tempo que você tem que chamar atenção ou conversar mais sério. Você tem tempo que você tem que estar totalmente uma palhaça, né? Porque a gente tira um tempo para rir, um tempo para chorar, um tempo para orar, um tempo para pregar, tempo para todas as coisas, para eles viverem 22 anos. Eu tenho meninas que estão comigo há 22 anos, desde o começo. Então, são metade da vida delas também. Sim. Então, elas têm esse prazer, elas acreditaram na ideia e a gente tem seguido. E por esses dias você esteve nos Estados Unidos com seu filho. Sim. E eu vi algumas postagens suas e soube também que foi todo um empenho para você conseguir ir para lá, né? Sim, Conta um pouquinho sim. para nós. Falando do Adriano de novo, eu e a Adriana, a gente sempre teve uma determinação de que a gente pode e acredita que você pode ver todos os sonhos, né? Os seus sonhos. Desde que sejam sonhos de Deus, você pode ver todos os seus sonhos. E quando a gente casou, a gente praticamente não tinha nada. E hoje em dia a gente tem conquistado as coisas que a gente tem sonhado. Eu sempre sonhei com uma casa com piscina. Eu sempre sonhei. E eu queria essa casa. E hoje a gente mora numa chácara que tem a casa, mas a gente trabalhou tanto para ter essa chácara, para pagar essa chácara. Jesus. E eu vendo maquiagem, ele vende celular, a gente vendeu salgado, a gente entrou no iFood, a gente fez de tudo, graças a Deus. E para manter o Lucas, porque ele está fazendo faculdade nos Estados Unidos, e era para manter ele lá. Deu certo. E a gente tinha esse sonho de ir na formatura. Mais um sonho para conquistar. E a gente foi dando entrada, tudo pela fé, né? Vamos lá, passaporte. Foi dando entrada em tudo. A gente teve a ideia de trabalhar no Mercado Livre e na Shopee. Porque aqui não tem problema trabalhar não, gente. Se tiver serviço aí, vocês podem chamar também, que a gente está aceitando. Que a gente tem outros sonhos. E então a gente começou a trabalhar com a entrega. Então a gente vende salgado, vende e agora faz entrega. Então a gente vende e entrega, entendeu? De tudo um pouquinho. Mas para a realização do sonho, eu acho que isso também é muito importante quando a esposa ela sonha junto, né? Sim. Não pode chegar e falar, eu quero, e não se mexer também para ajudar. Ou ter vergonha de um tipo de serviço, disso eu não trabalho, disso não. Tem um sonho, corre atrás. Você faz a sua parte, não dá para ficar esperando o sonho se realizar. E Deus ajuda, né? Sim. Deus realiza sonhos, gente. Foi muito bom. Foi maravilhoso. E aí é assim, nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a dele e é todo um empenho, né? Sim. E dali a pouco você vê lá nos status da Bonita, tá lá. E eu dancei lá. Você dançou lá também. Para agradecer a Deus, porque a gente trabalhou muito, mas se não fosse a mão de Deus também, a gente não tinha ido. Sim. É lindo demais. É que Deus, na verdade, ele reconhece o nosso esforço, né? E nós tivemos terça-feira o Talento em Movimento, que foi com a nossa Jaque, mulher moderna, moda antiga, falando sobre isso também. Ela fez em casa, né? Então talvez você não possa sair, né? Faça como a Jaque, faça como a Bispa, você consegue fazer em casa, mas não deixe de se empenhar, de correr atrás do seu sonho.
Não adianta. A palavra do Senhor, ela diz que as bênçãos nos seguirão. Mas como que essa palavra, ela vai ser concretizada na nossa vida? Parada. Se ela vai seguir, ela vai caminhar, ela vai andar. Onde? Atrás de você. Mas se você não está andando, não vai acontecer. Bispa, tá sendo uma delícia conversar com você e emocionante, mas eu quero fazer com você agora um bate-bola que nós fazemos com as nossas convidadas. Um sonho. Um sonho, viajar bastante, bem mais, assim, para outros lugares. Ah, esse sonho eu também tenho, viu? Um lugar. Minha casa. Um arrependimento. Não ter conhecido o Adriano quando eu tinha 17 anos. Faz todo Não sentido. Uma frase de efeito. Deus muda história e realizações. Quem é Jesus para você? Meu salvador em todos os sentidos, né? Me livrou da morte várias vezes. E é meu salvador para onde eu vou, em nome de Jesus. Amém, que lindo. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas jovens de hoje. Por quê? Como tá difícil, né? Nós temos visto assim cada vez mais e mais difícil para elas conseguirem entender o que Deus tem na vida delas, porque as jovens, infelizmente, não só tão jovens, eu vejo assim, mas elas estão começando de novinhas mesmo, de meninas. Elas querem se encaixar numa forma que não lhes pertence, a forma do mundo, né? E como é difícil, vai sofrer, vai dar ruim, vai ficar mal. Glória a Deus pela vida do Adriano, que, né, conquistou aqui a nossa bispa e deu tudo certo e foi tudo bem, mas quantos resultados ruins nós temos, né? E tem aquelas que nem sobrevivem, infelizmente. Nós temos visto por esses dias, inclusive. Então, deixa uma mensagem para essa menina, para trazer um despertamento para a vida dela. Sim. O que eu deixo para vocês é para vocês saberem quanto você é especial. Para Deus, principalmente. Vamos falar só para Deus. Não vou falar para sua mãe, para seu pai. Para Deus, quanto você é especial. O quanto Ele teve prazer em fazer você, né? Desenhar. Sim. Então, você não pode se relacionar com uma pessoa que não te... Pelo menos não tente chegar perto disso, de te fazer uma princesa, uma rainha. Veja bem com quem você está se relacionando. Veja bem com quem você está começando uma conversa. Não melhora depois que casa, piora. E saiba quem é você em Deus. Não perca tempo, não deixe de ir para a igreja, não deixe de... eu gosto de dançar, vai dançar para o Senhor. Tem como ser feliz dentro da igreja. Tem como ser alegre, né? Tem como ser feliz dentro da igreja. E você precisa disso. Se com Deus, a gente já vê que a vida não é fácil, você imagina sem Deus. E um casamento sem Deus, não tem como. Então, esse é o conselho que eu te dou. Escolha bem os seus relacionamentos, escute sua mãe e sua pastora. É isso aí, chegamos a mais um final de programa. Eu espero que vocês tenham gostado muito, Bispa. Obrigada, viu? Obrigada. Pelo convite. Foi um prazer, foi uma honra te receber. Uma história linda. Eu conhecia um pouquinho, mas não sabia que era tão maravilhosa a tua história, tão emocionante. Graças a Deus que o Senhor te alcançou, que você conseguiu voltar, que o Senhor te restaurou sua vida, restaurou seus sentimentos. E louvado seja Deus pelo Renascença, que é tremendo. Deus, verdadeiramente, Ele tem um amor por você muito grande. Olha que desde o ventre da sua mãe, Satanás já pelejava com você, né? Mas ela é guerreira. Amém, ela é guerreira e ela não não abre mão da história que o Senhor tem para ela. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Lute, se agarre naquilo que Deus tem para você. Amém. E eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida de vocês. Vai lá, se inscreva, curta, compartilhe e toca lá o sininho e nós te esperamos no nosso próximo programa.